paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor pastor Raimundo Barros e estamos aqui na manhã deste dia para trazer uma prévia informações sobre a nossa nona lição desse trimestre, que se realizará dia 28, próximo agora desse mês de maio. Estaremos fazendo aqui uma prévia oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por o dia, pela oportunidade de estar aqui neste canal de bênção e que o ensinamento da Sua palavra seja bênção para a minha vida e para a vida de todos os ouvintes, no nome de Jesus. Amém. A nossa lição 28 de maio vai ser a nona lição, com o título Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. É um título que está contido no tema principal do nosso trimestre de Gênesis, que o tema principal é a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Graças a Deus. Então, a nossa lição, ela promete trazer advertências para cada cristão nessa caminhada no reino de Deus aqui na terra. Veja bem que o título já traz aqui essas informações. Bênçãos da promessa que foi trocada por coisas passageiras, fúteis, etc. Ok? O nosso texto áureo está exatamente no versículo chave do Sermão do Monte, que é o capítulo 6, versículo 33, onde o Senhor Jesus diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe que o Senhor Jesus está aqui estimulando aos discípulos a, acima de qualquer coisa, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça de Deus, ela é imparcial, perfeita, então as demais coisas o Senhor Jesus garantiria toda a sustentabilidade. Observe aí na sua revista a verdade aplicada, muito interessante, é um resumo do resumo da lição, onde o nosso bispo coloca, nosso bispo Abner escreve bem: não podemos trocar os preciosos banquetes de Deus pelas migalhas deste mundo. Então, riquezas deste mundo aqui ele compara como migalhas em relação aos banquetes de eternidade que Deus tem para cada um de nós que estamos servindo ao Senhor Jesus. Os objetivos da nossa lição são três. O primeiro é apresentar as bênçãos da primogenitura. O segundo é mostrar o desprezo de Esaú às bênçãos da primogenitura. E o terceiro é citar os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Se tem efeitos, tem causas. A nossa introdução, ela é muito significativa e diz o seguinte: nem sempre compreenderemos os caminhos de Deus no cumprimento de suas promessas. Porém, estudando a história dos patriarcas, é possível atestarmos a fidelidade, o amor, o poder, a soberania e a graça de Deus no desenvolvimento do seu perfeito e glorioso plano divino e redenção. Glória a Deus. A base do nosso estudo da lição
9, esse personagem aí do Antigo Testamento, ela está estruturada aí nos capítulos de Gênesis 25, 26, 27, 28 e por aí vai. Só que nós temos um texto de referência na nossa lição, como é praxe. E esse texto está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 2 a 5. É a terceira parábola, seguida das duas parábolas anteriores. E essa parábola, ela tem uma conotação muito significativa. Fala das bodas. Essa parábola, ela vai até o versículo 14, e nós vamos nos limitar, conforme está o texto aqui, até o versículo 5. Nós vamos ler isso na EBD e vamos explorar isso. Observe que a parábola das bodas ou do banquete de casamento fala acerca de um convite feito por um rei para a festa de casamento de seu filho. O significado está relacionado ao convite que Deus fez à nação de Israel, ao povo da promessa, sendo estendido a todas as nações do mundo, para a comunhão eterna com Ele, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Extraindo aí os elementos master desta parábola, assim, não total, mas até pelo menos no versículo 5, nós temos aí o rei, filho, bodas, servos, profetas, discípulos de Jesus, convidados, né? O rei que representa Deus, Filho, Jesus, bodas, essa entrada no reino messiânico que finaliza em comunhão. Os servos, que são os profetas, os discípulos de Jesus, que estão nesse ofício também nos dias de hoje. De fato, muitos servos têm sido enviados, convidando a todos para se voltarem para Deus e estarem em comunhão plena e contínua com Deus. Por isso, fique sempre ocupado em estar buscando o reino de Deus. O ato de aceitar o convite para a festa é reconhecer o Senhor Jesus como o único Deus verdadeiro em fé e total submissão. Então, na história, a ilustração demonstra que se tratava de um convite importante, era a continuidade da dinastia real. Então, as coisas de Deus merecem todo respeito. E o maior alerta é nos perguntarmos o quanto os nossos afazeres, os nossos negócios, os nossos pertences não estão colocados à frente do convite de Deus. Não será o caso que nossas coisas e nossos interesses têm nos feito desprezar o convite de Deus? Foi exatamente o que os convidados entraram por esse caminho. Eles não se importaram, quer dizer, não se preocuparam em ver a importância disso, não quiseram entender. Não podemos brincar com as coisas de Deus, retroceder, trocar, permutar, vender os direitos adquiridos, pois nada é mais importante do que a fé, a esperança da glória. Nada é mais importante do que Jesus Cristo, o nosso Salvador. Me refiro ao displicente filho mais velho do patriarca Isaac, Esaú, que vendeu seus direitos
não é? Por um prato de lentilhas, coisas fúteis, passageiras, coisas de momentos. Cuidado, advertências para não negociarmos os nossos direitos espirituais, que são inegociáveis. O nosso primeiro tópico é as bênçãos da primogenitura. Então, primogenitura tem bênção. No tempo dos patriarcas não existia divisão de herança. O primogênito era o sucessor natural e assumia a responsabilidade no cuidado da família em geral. Observe um detalhe: o propósito de Deus permanece de pé, independentemente das preferências do patriarca Isaac e da Rebeca, mãe, independente. Eu prefiro Esaú, eu prefiro Jacó. Nos planos, no propósito de Deus, isso já estava definido. Observe aí no 1.1, bênçãos de prosperidade. Então, as bênçãos da primogenitura, ela contempla bênçãos de prosperidade. A história de Esaú, meus irmãos, é uma história triste e lamentável. Era o primogênito de Isaac, da linhagem abraâmica, não é? Da estrutura bíblica tripatriarcal, Abraão, Isaac. Vai ser Esaú ou vai ser Jacó? Tem que formar aqui o terceiro patriarca para sair a linhagem messiânica do Messias. Vamos ver isso aí. Observe que em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 15 a 17, existe a lei. Um dos motivos do Antigo Testamento era que o filho mais velho podia ser substituído por um filho mais novo, em circunstâncias especiais. Vamos explorar isso na nossa EBD, dia 28. Venha. 1.2, as bênçãos da primogenitura contempla também bênçãos de autoridade. Além de riqueza, posses, etc., o direito de primogenitura passava ao primogênito a autoridade sobre o clã da família, que pertencia ao pai. Vamos explorar isso melhor na EBD. No nosso 1.3, as bênçãos da primogenitura contemplam também bênçãos de representatividade. Isso aqui é um ponto alto para finalizar o tópico de número 1. Então, em se tratando dos patriarcas de Deus, havia um elemento extra nos direitos de primogenitura. O primogênito teria também o privilégio de ser o portador das promessas patriarcais. Então, já separa aí direito de primogenitura e bênçãos patriarcais. Era aquela bênção que o patriarca empretava sobre a vida do filho. Isso é muito importante. Quando o nosso pastor empreta a bênção de Deus na minha vida, na sua vida, isso tem um valor inigualável. O nosso segundo tópico vai falar o desprezo às bênçãos da primogenitura. Então, durante o longo tempo de espera, isso que é importante, existem momentos de fragilidade. Segura, a caminhada pode ser longa, etc. Fica atento. Quanto à vigilância, precisa ser redobrada. O mundo nos apresenta pratos prontos. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a esse desprezo da riqueza espiritual que nós temos adquirido em Cristo Jesus. Vamos explorar isso melhor na EBD. Dia 28, venha e vamos aprender junto. 2.1.
desejou um prato imediato a um banquete futuro, coisas imediatas, passageiros, do que aquilo que te garante a eternidade, que são o banquete futuro. Tá? Então, mas observe que um dia os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram tentados exatamente com comida. Esaú, sem refletir, deixando a carne falar mais alto do que o espírito, trocou o direito à primogenitura por um prato de lentilha. Então, essa é uma advertência muito importante na nossa carreira espiritual. O 2 preferiu o que é escasso ao que é abundante. Então, isso significa dizer, a princípio, que pessoas que trocam Jesus por outros, né? Muitos abrem mão dos valores cristãos em troca de um emprego, nada contra, tem que ter vigilância, uma promoção, um relacionamento, ou apenas por um momento de prazer. Temos que ter um cuidado, são coisas que nós vamos explorar isso na EBD. O 2.3 priorizou o prazer pessoal, que o propósito de Deus. Então, o que é pessoal e o que é propósito de Deus. Isso tem a ver com as causas da escolha de Esaú. Algumas delas aqui rapidamente, pelo menos duas. Falta de profundidade de caráter. Era generoso e nessa generosidade, impulsivo, impressionável, mas pouco espiritual. Cuidado. Mais uma causa. Falta de discernimento nas causas das coisas espirituais. Assim como Rebeca captou esse discernimento na gestação lá dos gêmeos, que ela ficou perturbada e foi perguntar a Deus: o que está acontecendo, meu Deus? Estou a ponto de morrer. E Deus falou: você está gerando algo grande. 2 nações estão sendo geradas no seu ventre. E o mais velho vai servir o mais novo. Ela captou esse discernimento espiritual e investiu. Observe, nós vamos explorar isso melhor na EBD. O nosso terceiro tópico: efeitos de desprezar as bênçãos de Deus. Se tem efeitos, tem causas. Quais são os nossos valores? O que é mais importante para nós? No caso de Esaú e Jacó, os valores eram absolutamente discrepantes. Um era da boemia, cowboy, do campo e tal, e Jacó lá na tenda, estudando a Torá, etc e tal. Então, veja bem aí como é que o desígnio de Deus acerta. O 3.1, buscar o que não pode mais ter. Chorou leite derramado. Como é que você ajunta leite derramado no asfalto, meu Deus? Então Esaú não podia ter o prato de lentilha e a primogenitura ao mesmo tempo. Não tem jeito de estar no mundo e estar com Deus. Ou você serve a um Senhor ou serve o outro. Jesus foi muito claro e evidente: não podemos servir a 2 senhores. Não podemos nos iludir com a ideia de que sempre haverá uma nova chance. Bem, no caso de Esaú, não houve. Vamos explorar isso na EBD. Então, o nosso 3.2, uma bênção inferior. Esaú teve bênção, mas foi inferior. Isaac pede que Esaú lhe prepare uma refeição. Então foi aí onde aconteceu, ele trouxe a refeição e etc, e findou negociando a sua primogenitura, e no final das contas ele perdeu a bênção patriarcal do pai, que ele poderia fazer parte da genealogia de Cristo,
Não aconteceu. Vamos explorar isso melhor na EBD. E finalizando aí o nosso 3.3, uma mágoa interior. Esaú, irado e se sentindo injustiçado, passou a odiar Jacó. Esaú aguardava apenas a morte de seu pai para poder matar Jacó, conforme Gênesis 27:41, e recuperaria os direitos civis da primogenitura. Olha só, direitos civis, direito de bênção estava totalmente fora. Mas graças a Deus que esse encontro foi pacífico e não houve morte. Então, concluindo aqui com a nossa conclusão, há lições e avisos para nós no estudo da história dos patriarcas, conforme Romanos 15:4, 1 de Coríntios 10:11. Temos visto como a nossa natureza pecaminosa é capaz de nos levar a tomar decisões erradas, mas não podemos trocar as bênçãos preciosas de Deus pelas coisas deste mundo. Meus queridos irmãos, nós estamos agora nesse momento te convidando para, como todos os domingos dominicais, estarmos aqui no Templo Matriz. Cito a Avenida Santa Catarina com a Rua 19, muito conhecido, você deve saber, convida mais gente aí, vem, é a partir das 8h30, vamos estar aqui juntos para estudarmos mais uma lição. Que Deus nos abençoe. Vamos estar fazendo uma oração de gratidão. Nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todas as coisas, nós te louvamos e somos infinitamente gratos pelo irmão, pela irmã, pela superintendência, pelos nossos pastores, pelos professores. O Senhor nos deu uma belíssima e abençoada EBD, dia 28 do mês de maio, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe